Bom dia, galera. Espero que esteja todo mundo na paz, todo mundo na tranquilidade, que vocês fiquem bem, que vocês aproveitem esse momento aí para poder estar retomando os estudos e que em breve, se Deus quiser, estaremos de volta no colégio, para a gente poder voltar a tomar nossa rotina, ok? Fiquem na tranquilidade. Durante a semana a gente vai ter algumas aulas igual a essa, aulas gravadas. Nós vamos ter momentos também que vai ser agendado com vocês pelo Teams, umas aulas ao vivo. E lá a gente vai poder fazer uma troca, uma interação, vou poder tirar as dúvidas de vocês, para a gente poder colocar tudo no trilho, beleza? Fiquem na tranquilidade, separem um tempinho para poder estudar, se desliguem de tudo aquilo que possa tirar a atenção de vocês, que a gente vai conseguir superar esse momento de forma bem tranquila, beleza? Vamos lá então. No material que eu enviei para vocês, a aula anterior pedia que vocês baixassem essa apresentação do PowerPoint que está aparecendo aí para vocês na tela agora, e que vocês dessem uma olhadinha nos 5 primeiros slides. Por que eu pedi isso? Porque é aquela introdução que a gente fez na sala de aula, de como aparece para nós uma equação de segundo grau. Quais são as características que ela tem, o que é incógnita, o que é coeficiente, como nós chegarmos na forma reduzida, porque é necessário que a equação esteja na forma reduzida, na forma geral, para a gente poder resolver. Beleza? Então vamos lá, vamos retomar exatamente isso que vocês fizeram na aula passada aí. Primeira coisa, esse slide 1 aí. Esse slide 1 fala um pouquinho só de história, é apenas uma curiosidade para vocês, ok? Falando aí de como os povos da antiguidade, eles identificavam a relação deles com as equações. Se vocês olharem lá no livro, o livro de vocês conta isso aí, lá na página 51 e na página 52. Vocês devem ter olhado aí, falando um pouco dos povos da antiguidade, os babilônios, os árabes, ok? E aí é só uma questão de leitura mesmo, para a gente poder estar retomando essa parte aí. Mas vamos então ao conceito inicial das equações. Ó, a tecnologia, de vez em quando, prende a gente. Foi lá. Forma geral da equação de segundo grau. A gente conversou sobre isso. É necessário que você tenha a incógnita ao quadrado. Essa é a característica básica da equação do segundo grau. Se ela tem ao quadrado, ela pode ter elevado a 1 e depois ela desaparece, ou seja, o elevado a zero. Essa é a característica, é a forma básica com que aparece a equação do segundo grau. E aí pensa comigo, se ela é do segundo grau, isso significa que esse x ao quadrado tem que aparecer. E se esse x ao quadrado tem que aparecer, o número real que acompanha ele tem que ser diferente de zero. Nunca numa equação do segundo grau, o coeficiente A, o número que acompanha o x ao quadrado, pode ser zero. Essa é a condição única para que a gente tenha uma equação do segundo grau. Beleza? Depois, o termo x elevado a 1 tem o coeficiente b, ou seja, tem um número real b, e onde está desacompanhado, chamado de termo independente, porque o x não aparece aqui, esse é o coeficiente c. Belezinha? Então, nós temos aí numa equação de segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. O que vai mudar aí? O que vai mudar é que esse coeficiente a vai ser um número, o coeficiente b vai ser um número e o coeficiente c vai ser um número também, ok? E isso é uma pré-determinação do que a gente vai falar, do que são equações completas e equações incompletas. Então, um exemplozinho aí inicial. Eu botei aqui, ó, uma equação que não está na forma geral. Por quê? Cadê o x ao quadrado? Cadê o zero aqui no final? Não tem. Mas essa equação ela pode ser trabalhada. E aí a gente sabe que na multiplicação de monômios e polinômios, eu faço aqui, ó, 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. Vamos lembrar aí, vamos uma homenagem especial para a Ana Tereza aí, não podemos misturar chuchu com batatinha. Ou seja, número multiplica número, letra multiplica letra.
2 vezes 2, 4. X vezes x, repete a base, e somos expoentes. Depois, mais daqui e menos daqui, fica negativo. 2x vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6x, igual a 21. Está quase prontinho, ó, mas não está na forma geral, porque aqui não está igual a zero. Ou seja, está positivo do lado, vem negativo para o outro lado. Aí, ó, uma equação do segundo grau. Então, 2x que multiplica 2x menos 3 igual a 21, na verdade, é a equação 4x ao quadrado menos 6x menos 21, que é igual a zero. Nossa função daqui para frente, descobrir quais são os valores de x que respondem a essa igualdade. Vamos lembrar lá no começo, 6º ano, 7º ano, o que é uma equação? Equação é uma igualdade envolvendo operações matemáticas entre números e letras. Ou seja, você tem que ter igualdade, você tem que ter letras, você tem que ter incógnitas e você tem que ter números. Esse conjunto de letras, que são as incógnitas, números e a igualdade, estarão ligados por operações matemáticas de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, de potência e até de raízes. Por que não? Beleza? Então, uma equação aqui. E vamos lembrar o slide anterior. Olha aqui, ó. Olha o número que está acompanhando o x ao quadrado. É o 4. É o A. A vale 4. Lembre-se, o A não é 4x ao quadrado. O A é 4. Depois, o número que está acompanhando o x é o 6, negativo. Então, o coeficiente B vale menos 6. E por último, o número que está acompanhando o termo independente é o 21, negativo. Então, C vale menos 21. Então, nós temos uma equação do segundo grau de incógnita x e de coeficientes A, 4, B, menos 6 e C, menos 21. Ok? Bem, isso aí é uma determinação para a gente de que, lembra que nós falamos que o A não pode ser igual a zero? Então quer dizer que o B e o C pode ser. Porque se houvesse esse problema com B e com C, teria sido falado lá antes. Então, não há problema. O B pode ser igual a zero, o C pode ser igual a zero, e os dois, o B e o C, podem ser igual a zero. E o que acontece quando uma dessas três coisas acontece? A equação era chamada de incompleta. Equação incompleta significa a equação que não tem os três coeficientes diferentes de zero. Apenas o A pode ser diferente de zero. Apenas o B e o A podem ser diferentes de zero. Apenas o A e o C podem ser diferentes de zero. Isso são equações incompletas. Olha aqui, ó. Mira no exemplo aqui, galerinha, ó. 4x ao quadrado mais 6x igual a zero. Ó, o A vale 4, o B vale C. E cadê o C? Sumiu. Ó, tadinho, o C sumiu. C igual a zero. Equação do segundo grau incompleta com C igual a zero. Depois, menos 3x ao quadrado menos 9 igual a zero. Aqui, ó, o A vale menos 3. Cadê o B? Não tem. Tadinho. Sumiu de novo. O B vale zero. E o C, termo independente, ó, menos 9. E por último, 2x ao quadrado igual a zero. Cadê o B, gente? Cadê o C? Sumiu. Mas não tem problema. É do segundo grau, porque o A vale 2 e ela tem x elevado ao quadrado. Então, ó, o A vale 2, o B vale 0 e o C vale 0. Isso a gente vê lá no nosso livro, ó, página 55. Nós já fizemos essa aula lá em sala, tá bom? Dá uma olhada lá depois e tira suas dúvidas lá, belezinha? Próximo passo. E a equação completa? É aquela primeira do exemplo que a gente fez ali atrás, ó. 4x ao quadrado mais 6x menos 8 que é igual a 0. Olha lá, ó. O A vale 4, o B vale 6 e o C vale menos 8. Outro exemplo, menos 3x ao quadrado mais 5x menos 9 que é igual a 0. O A vale menos 3, o B vale 5 e o C vale menos 9. E por último, 2x ao quadrado menos x mais 7 igual a 0. O A vale 2, o B vale menos 1 e o C vale 7. Equação do segundo grau completa. Os três coeficientes serão diferentes de zero.
lá no seu livro, ó, tem lá, ó, abre lá na página 55, que a gente vai identificar isso lá. Beleza? Fica na tranquilidade. Esse pedaço, pessoal, que foi até aí, foi o que eu pedi para vocês fazerem na aula anterior. Que vocês dessem uma olhada e fizessem essas atividades aqui, ó, que eu proponho agora. Aí, ó, uma atividadezinha bem bacana, onde eu botei uma série de equações do segundo grau e pedi para você dizer quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. E depois diga para mim, ela é completa ou ela é incompleta? Veja que a gente pode perceber aqui, ó, que eu já botei todas as equações na forma reduzida. Então é só olhar. Quem está com x ao quadrado é o A. Quem está com x é o B. Quem está sem x é o C. E se não aparecer nem B nem C? Equação incompleta. Simples. Mamãozinho com açúcar. Então, ó, atividadezinha que eu pedi para vocês darem uma olhada, hein? Depois, eu coloquei aí, ó, uma atividade onde eu coloquei 3 equações, mas elas não estão reduzidas. São equações que você tem que primeiro reduzir. Jogar todo mundo para o lado esquerdo da equação, eliminar parênteses. Ó, cuidado aqui, hein? Produto notáveis. X mais 3 vezes ele mesmo. Depois, multiplicação de polinômios. Faça o chuveirinho, galera. Chuveirinho resolve tudo. Belezinha? Então, ó, 3 equaçõezinhas aí que a gente vai depois ter a solução delas. Eu vou mandar a solução para vocês. Vocês vão ter o arquivo com todas essas atividades resolvidas para vocês conferirem. E também, na nossa aula online, na nossa aula ao vivo, nós vamos poder tirar as dúvidas que vocês tiverem. A gente resolve aqui na tela na hora com vocês. Beleza? E por último, uma atividade no livro aí, ó. Atividade no livro, página 55, 6 e 7. A gente já fez isso em sala, mas é bom você refazer. Ou então, se você não fez, se você ficou aí, ó, bobolhando na hora da aula lá e não fez, faça agora, tá bom? Essa primeira atividade, ela é muito importante, pessoal. A gente identificar o que é uma equação de segundo grau, a gente saber quais são os coeficientes, a gente saber se ela é completa ou se ela é incompleta. Isso é primordial para o que vem depois, que são as resoluções das equações de segundo grau. Beleza? Tranquilidade então, hein? E aí, galerinha, estamos de volta aqui e agora a gente vai começar a resolver equações de segundo grau. Nós vamos iniciar pelas equações do segundo grau incompletas. Nós já vimos esse primeiro modelo aí, ó, em sala de aula antes do nosso recesso. Equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c, que é igual a zero. Que tipo de equação é essa, professor? Equação onde que o b é igual a zero. O b é igual a zero. É uma equação incompleta. Olha a característica, pessoal. Ó, o x aparece apenas uma vez na equação. Como que a gente resolve? Princípio da resolução das equações. Leva x para um lado, número para o outro. Leva x para o lado esquerdo, número para o lado direito. Qual é o tipo de solução que a gente consegue nesse tipo de equação? Ou ela tem duas raízes simétricas, vamos lembrar do conceito de simétricos ou opostos. Números simétricos ou opostos são aqueles que têm o mesmo número e sinal contrário. Menos 2 mais 2, mais 5 menos 5, menos 1 meio mais 1 meio, menos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Então, sempre esse tipo de equação apresenta essa característica. Ela pode ter duas raízes simétricas. Mas nós vamos ver no modelo de resolução que, em alguns casos, conjunto vazio é uma solução. O que quer dizer isso? Não tem solução. Por que isso acontece? Aí nós vamos ver no modelo de resolução. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro modelo aqui, ó. Deixa eu tirar a câmera aqui, trazer ela para cima aqui assim. Equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, 3x ao quadrado menos 27, que é igual a zero. Olha lá, ó, o a vale 3, o b vale 0 e o c vale menos 27. O b vale 0. O que a gente tem que fazer nessa equação?
usar o princípio básico da resolução de uma equação. Qual é o princípio básico? X de um lado, número do outro. Ou seja, nesse modelo nosso aqui, ó, esse menos 27 tem que meter o pé. Sai para o outro lado com esse menos 27. E o que nós sabemos disso? Desde lá do quarto aninho do Fundamental 1, operações inversas. Quando você troca de lado um elemento numa equação, ele vai para o outro lado fazendo a operação inversa. No nosso caso aqui, esse menos 27 vai virar do outro lado mais 27. Ou seja, eu tenho aqui agora 3x ao quadrado igual a 27. Beleza? Já deixei o x do lado esquerdo. O termo que tem o x está do lado esquerdo. O que precisa fazer agora, professor? Esse 3 aí, ó. Resolver uma equação é achar o valor de x. Eu preciso deixar o x sozinho. Então, eu vou aos poucos, ó. Vai saindo quem está do lado do x. Primeiro, nós levamos o menos 27. Agora, a gente vai levar o 3. Professor, esse 3 está somando? Não. Esse 3 ele é positivo. Ele está multiplicando x ao quadrado. Ou seja, ele vai para o outro lado da equação dividindo. Ou seja, eu tinha 27 lá. Dividi por 3, sobrou 9. Pronto, pessoal, ó. Tá quase chegando no finalzinho aí, ó. X ao quadrado igual a 9. Vamos pensar numa frase bem besta para isso, ó. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Aí você fala assim, ei, é o 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Beleza, amadinho, beleza. Mas você só fez a metade. O menos 3 também multiplicado por ele mesmo também dá mais 9. Então, o que nós vimos em sala? Toda vez que o x está ao quadrado, é uma potência. Qual é a operação inversa da potência? Raiz. Então, ó, se nós temos potência ao quadrado, vira raiz quadrada. Só que nós acabamos de pensar que pode ser o menos 3 ou pode ser o mais 3. Então, a dica é, sempre que tiver ao quadrado, mais ou menos a raiz quadrada do número que está lá. Fazendo isso, a gente resolve o nosso problema. Beleza, pessoal? Sempre que tiver um número elevado ao quadrado, quando passar para o outro lado, ele passa mais ou menos a raiz quadrada. Beleza? Então, quer dizer que a solução para o x é mais ou menos a raiz de 9, quer dizer que pode ser mais 3 ou menos 3. Ok? E aí, ó, vamos mudar a câmera de novo aqui. Ó, duas raízes simétricas, menos 3 e mais 3. Esse é o primeiro modelinho que a gente tem de equação do segundo grau incompleta. Ax ao quadrado mais c igual a 0. A regrinha é, leva o c para o outro lado. Leva o a para o outro lado. Mais ou menos a raiz quadrada. Ou seja, podemos ter duas raízes simétricas. Mas isso sempre acontece, professor? Não. Pode ser que nós tenhamos um conjunto vazio como solução. Vamos aqui no próximo slide aqui, para a gente poder ver esse modelo aqui, ó. Passa aqui o slide. Aí. 2x ao quadrado mais 50, que é igual a 0. É uma equação desse tipo aqui, ó. Olha para cima da minha cabecinha aqui. É simples, pessoal. Olha lá, ó. O a vale 2 e o c vale 50. Então, é uma equação do segundo grau, onde o a vale 2, o b vale 0 e o c vale 50. O que nós temos que fazer? Leva todo mundo que não é x para o outro lado da equação. Então, ó, primeiro passo, peguei o mais 50, operação inversa da soma, subtração. O 50 estava somando, passou subtraindo. Beleza. Próximo passo agora. Esse 2, o coeficiente a, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, menos 50 dividido por 2, menos 25. Estamos agora nesse ponto, galerinha, ó, x ao quadrado igual a menos 25.
Ou seja, pessoal, só está faltando levar o quadrado para o outro lado. Acabamos de falar agora, hein? Ó, mais ou menos a raiz quadrada. Então, mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. E deu ruim. Raiz quadrada de número negativo não existe para números reais. Então, nesse momento de estudo nosso, toda vez que o x for mais ou menos a raiz quadrada de um número negativo, a solução do problema é um conjunto vazio. Não tem solução. E aí, ó, volta aqui agora, ó. Olha lá, ó, um conjunto vazio como solução. Então, fica aquela dica. Se for mais ou menos a raiz quadrada de um número positivo, teremos duas soluções simétricas, uma positiva e uma negativa. E se for mais ou menos a raiz quadrada de um número negativo, solução conjunto vazio. Beleza, pessoal? Método prático para resolver essas equações, deixar o x sozinho do lado esquerdo. O que não for x, passa para o outro lado. Se o número está somando, passa subtraindo. Se o número está subtraindo, passa somando. Depois, o número que está multiplicado pelo x ao quadrado, passa dividindo. Sobrou apenas o quadrado. Mais ou menos a raiz quadrada, galera. Sempre desse jeito. Fazendo isso, vamos chegar sempre no mais ou menos a raiz quadrada. Se for mais ou menos raiz quadrada de um número positivo, beleza. Duas raízes simétricas. Se for mais ou menos a raiz quadrada de número negativo, conjunto vazio, sem solução para essa equação. Valeu, galera? Vamos fazer isso aí sempre que a gente vai resolver esse tipo de equação. E aí, agora aqui, ó, vem pra gente o bizuzinho do Barreto. Vamos lá, dicas do Barreto. Toda vez que nós tivermos esse tipo de equação, galera, se você não quiser brincar de passa x para um lado, passa número para o outro, tá multiplicando, tá dividindo, você só tem que fazer isso aqui, ó. A solução vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Sempre funciona, galera. Volta nas duas equações anteriores que a gente fez e tenta resolver com essa formulazinha aqui. Vai dar certo. Sempre que nós tivermos uma equação com o b igual a zero, a solução vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Pessoal, se esse menos c sobre a ficar positivo, duas raízes simétricas. Se esse menos c sobre a ficar negativo, solução conjunto vazio. Ok, galera? Molezinha, molezinha, molezinha. Vamos ver se isso funciona mesmo? Vamos lá. Aqui, ó. Coloquei um exemplozinho resolvido aqui, pessoal. Ó. Menos x ao quadrado mais 5, que é igual a zero. Olha lá, ó. Jogando o 5 para o outro lado, fica negativo. Fica mais 5. Jogando o quadrado para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de 5 é positiva? É positiva sim. Então quer dizer que essa equação tem duas soluções. Menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Professor, por que ficou dentro da raiz? Porque 5 não tem raiz exata, galera. Estudamos raízes. Semana passada, ó, primeira semana do SESI Online aí, vocês fizeram exercícios de novo, de equações, de potências e raízes. E lá nós vimos que quando a raiz quadrada não é exata, a gente no máximo simplifica ela. Só que 5 não dá para simplificar. Então, a solução vai ser menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Galerinha, desafio para vocês aí, ó. Desafio do Barreto para vocês. Pega essa equação aqui agora, que eu acabei de mostrar resolvido. Aqui, ó, azulzinho. Azulzinho do Inspira, galera. Azulzinho aí, ó. Eu resolvi levando o número para o outro lado, fazendo operação inversa. Faz ela pela formulazinha da Dicas do Barreto. Vê que se você vai conseguir o resultado, tem que ser mais 5, mais raiz de 5 e menos raiz de 5. Tenho certeza que você vai conseguir. Confio em vocês.
estamos prontos para fazer isso. E aí você vai ver e você vai ter escolha. Você vai levar no seu coração e vai falar assim, quero mudar de lado os números? Quero fazer as operações inversas? Ou quero usar as dicas do Barreto? X, mais ou menos, raiz quadrada de menos C sobre A. É só sucesso, galera. Se você usar a formulazinha que eu dei nas dicas aí, ó, vai dar certo também. Quer usar a formulazinha não? Usa o padrão da resolução. Todos temos caminhos. Precisamos escolher o caminho que a gente quer seguir. Desde que a gente faça certinho, não há problema. O caminho não faz diferença. O que faz diferença é a gente fazer de forma correta. Beleza? Vamos mais uma aqui, galera. Vamos mais uma. Olha lá, ó. Uma outra equaçãozinha que eu já trouxe resolvida para vocês. Também eu resolvi ela aqui, ó, pelo método da operação inversa. Olha lá, ó. Primeiro eu levei aquele menos 10, que estava negativo, subtraindo, passei ele somando. E aí, quando eu juntei menos 2 com mais 10, deu 8. Segundo passo, galera, pega esse 2zinho aqui, ó, traz ele para cá dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. E chegou no quadrado. Mais ou menos a raiz quadrada, pessoal. Mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2. Então, essa equação também tem duas soluções simétricas. Menos 2 e mais 2. Essa hashtag dicas do Barreto, vai dar certo pela fórmula? Vai sim, galera. Mas, ó, cuidado, hein? Tem que levar esse menos 2 para o outro lado primeiro, hein? O C não vale menos 10, porque aqui não está igual a zero. Tem dúvida? Volta na primeira parte da aula lá, ó. Equação geral, equação reduzida, equação do segundo grau, para resolver precisa estar igual a zero. Beleza? Se você fizer isso, você vai descobrir que o C, na verdade, não vale menos 10, ele vale menos 8. Porque esse menos 2 passa para cá mais 2, ó. Menos 10 com mais 2, deu 8. Negativo. Beleza? E aí sim, se o A vale 2 e o C vale menos 8, joga na formulazinha, mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. E você vai descobrir como solução menos 2 e mais 2. Só sucesso, galera. Tem que se comprometer, tem que tentar fazer, tem que prestar atenção na teoria, tem que prestar atenção no texto, o que o problema está falando com a gente, quais são as informações importantes. Beleza? Vamos lá, vamos mais um exemplozinho aqui. Aí, ó, coloquei uma outra aqui, ó. Olha o que aconteceu ali, pessoal. X ao quadrado mais 25 é igual a zero. Tá na forma reduzida? Tá sim, ó. Já tá aqui igual a zero. Então, posso pegar o mais 25 e trazer para cá. Menos 25. Molezinha, molezinha. E o quadrado, o que eu faço? Mais ou menos a raiz de menos 25. Opa! Conjunto vazio, nenhum número real. Não tem como fazer raiz quadrada de menos 25. Número negativo. Raiz quadrada dele em números reais não existe. Então, o conjunto solução, conjunto verdade, é um conjunto vazio. Barretão, Barretão, Barretão. Daria para fazer pelo Dicas do Barreto? Claro, galera. Olha lá, ó. O A vale 1. E o C vale menos 25. Joga lá na fórmula. Mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. Vai dar certo? Vai. No final você vai descobrir que X é igual a mais ou menos a raiz de menos 25. Conjunto vazio, pessoal. Conjunto vazio. Peço a vocês, galera, voltem todos esses exemplos que a gente fez, todos que eu fiz com vocês aqui, todos que estão resolvidos aí no PowerPoint, eles foram feitos pelo método de resolução das equações. Refaça eles por esse método, massa, e depois use a fórmula do hashtag Dicas do Barreto. Por quê, pessoal? Porque aí você vai ter um parâmetro de qual dos dois métodos é mais confortável para você. O importante não é o método que seu professor mostrou. O importante é o método que melhor se adapta ao seu conhecimento. Beleza, pessoal? Tenho certeza que todo mundo vai conseguir mamãozinho com açúcar, aveia, melzinho do Himalaia por cima e vamos ser felizes, galera.
Belezinha? Hoje nós vamos parar nesse modelo aqui, pessoal. Essa primeira aula, ela é baseada só nesse modelo. Equações incompletas onde o B é igual a zero. Mas o que eu te peço? O que eu vou te dar de tarefinha aí, ó? Continua comigo aí, ó. Vamos para o slide 15. Olha lá, ó. Slide 15 tem mais uma resolvida aí. Dá uma olhadinha como é que foi feito, beleza? Depois, slide 16. Coloquei 3 equações incompletas com o C igual, com o B igual a zero, galera. E eu quero que vocês tentem fazer. Qual método, professor? Os dois. Faça pelos dois. Veja qual é mais confortável. E depois que você fizer pelos dois, você pode parar e pensar. Eu prefiro o método do Dicas do Barreto, a fórmula. Ou então, eu prefiro o método da equação, operações inversas. E daí para frente, usa esse método. É o que te dá conforto. Beleza? Mas não deixa de fazer não, pessoal. Tenta fazer esses 3 exemplozinhos aí e lembra, já tinha pedido antes, faz os anteriores também, beleza? Faz os anteriores. Vamos lá, slide 17, pessoal, lá no nosso livro, ó, tem aqui até uma fotozinha dele aqui. Se você for ninja, tem ali, ó, em vermelho são as resoluções, mas botei bem pequenininho, porque eu não quero que você copie do livro, não. Eu quero que você tente fazer. Por quê, professor? Porque depois eu te passo o gabarito, galera. Depois a gente confere. Nós vamos ter um momento de aula online, ao vivo. Você vai poder explanar todas as suas dúvidas. Eu vou jogar a tela do livro no seu computador e você vai poder olhar e nós vamos poder resolver ao mesmo tempo. Tem um recurso do whiteboard aqui, ó. Eu vou ter o quadro branco para fazer com vocês. Tá legal? Copia não, galera. Tenta fazer. Tá legal? Ó, vocês têm e-mail da turma aí. Vocês têm o WhatsApp da galera toda aí, vocês têm grupo, se comunica, pessoal. Por que não fazer uma chamada de vídeo para fazer os exercícios juntos? É massa, pessoal. Ah, professor, mas tem que ter mais gente. Faz uma chamada de grupo em conjunto aí, galera. Junta todo mundo e vamos resolver exercício. Só de matemática não, faz as outras matérias também. O importante é que a gente aproveite que esse momento que a gente está recluso dentro de casa, mas que a gente não precise ficar longe das pessoas. Vamos ficar perto estando longe, pessoal. Resolve entre todo mundo aí, ó. Outra coisa, aqui, ó. O meu Instagram tá aqui, pessoal. prof.barretojr. Vai lá no Instagram, vai no direct, manda uma mensagem para mim. Pessoal, me ajuda nesse exercício aí. Tô conseguindo fazer, não. Eu faço com você. Eu faço com você lá via direct. Beleza? Sem problema, pessoal. Nós vamos ter um momento de aula ao vivo, mas não precisamos nos restringir a ele, não. Quando tiver problema, vai lá no Instagram, lá, ó. Coloca lá. Lá no meu Instagram, lá, ó, tem o bloquinho lá de dicas do Barreto. De repente tem alguma lá que sirva para você. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir. Belezinha? E lembre-se, aqui é só sucesso, galera. Beleza? Fiquem com Deus. Paz no coração. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.